CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. No CBN Vida Profissional deste sábado, nós estamos às vésperas do Dia Internacional da Mulher. A minha conversa aqui com a nossa comentarista Andréia Salsa sobre como que a gente pode transformar esse ambiente mais amigável, né? E do ponto de vista de como é que o homem pode colaborar com isso, Andréia? Oi, Fernanda, isso mesmo. Bom dia aí para você, para os nossos ouvintes, para os colegas do estúdio. Esse é um tema que eu entendo que é muito relevante para o que a gente está vivendo hoje. Inclusive, eu já faço aí um convite, né, para os homens que estiverem. Hoje é totalmente dedicado aos nossos ouvintes homens e que estejam no carro, estejam ouvindo na internet, no seu podcast aí preferido, que não mudem de canal, não entendam que isso não tem nada a ver com vocês, porque isso tem a ver com nós, né, com todos nós, com toda a sociedade, mas hoje é direcionado para os homens, porque a gente, e talvez, né, tenha aí um desconforto. Hoje o nosso quadro pode ser um pouco mais pesado e ele exige que tenha esse peso pelas notícias, né? Então eu queria só trazer aqui a mente, talvez nem trazer a mente porque está tudo tão fresco, né? Desde esse estupro coletivo aí dessa adolescente de 17 anos no Rio de Janeiro, cometido por 5 rapazes, né, Fernanda, de 17 a 19 anos. Então a gente não está falando de porque são homens mais velhos que estão completamente capturados pelo machismo, mas a gente está falando de uma geração muito jovem, ou então essa história, entre muitas aspas, né, casamento entre um homem de 35 anos e uma criança, uma menina de 12 anos, em que 2 desembargadores absolvem esse crime evidente, alegando uma série de questões que não fazem sentido. E por último, que para mim é o ápice da violência máxima contra a mulher, que é um homem que mata os 2 filhos e depois se mata. Quer dizer, então, estão nos matando, nos estuprando e tirando os nossos filhos. Então, a gente precisa usar esse instrumento aqui com muita responsabilidade para a gente conversar sobre isso, porque não dá mais para dizer que isso não tem nada a ver comigo, né? Porque é absolutamente algo estrutural. Quando a gente vai para ver os índices, né, a gente vê que o feminicídio ele bateu recorde no Brasil o ano passado, então a gente está só em fevereiro. Isso aí. Mas o ano passado foram mais de 1.470 casos de janeiro a dezembro que o Ministério da Justiça e Segurança trouxe, um total que supera, né, mais de 1.464 do ano de 2024, então a maior taxa. Quando a gente vai para o nosso Espírito Santo, né, Fernanda, a realidade, infelizmente, é muito parecida, porque o ano passado, em matéria de Gazeta, foram 34 feminicídios no nosso estado, entre as 20 cidades capixabas, Cariacica aí no topo, 6, Guarapari e Serra, seguindo a lista com 4. E quando a gente vai aqui para o último notícia recentinha desse ano, no Carnaval de 2026, mais de 80 casos de violência contra a mulher foram registrados por dia no Espírito Santo, que é maior do que já aconteceu no Carnaval de 2025. Então, eu entendo que é um contexto nacional, global, né, inclusive com notícias internacionais, mas que está muito perto da gente. Então, eu entendo aqui que hoje o nosso quadro ele tem esse objetivo de ser uma prestação de serviço e que a gente fale para os homens aliados, né, que é uma expressão que tem se usado agora, e que eu queria trazer aqui algumas dicas conectadas à vida profissional, naturalmente que tem conexão com o nosso quadro, para que os homens se alertem do que eu, afinal de contas, posso fazer para contribuir, né, para esse cenário que é evidente, com números, com notícias alarmantes, porque alguma coisa a gente precisa fazer, porque está demais, né, Fernanda? Isso, Andréia, e eu estou aqui, você tá me passando um filme desse mesmo período no ano passado, e isso me marcou muito, quando você falou assim, olha, não vem para sua empresa com aquela lembrancinha rosa para o dia de conscientização da mulher, não é mesmo, Andréia? A gente está falando de pessoas que estão gritando, e as campanhas estão o tempo todo gritando, não é não, não cometa nenhum tipo de assédio. Essa semana mesmo eu conversava com uma equipe da Defensoria Pública aqui, que me disse que eles criaram um formulário Clique Delas. Eles têm mais de 4 mil pedidos de socorro de violência psicológica.
psicológica, sabe? De mulheres aqui no Espírito Santo estão pedindo ajuda. É isso. Então, a gente está trazendo aqui, né, os dados que eu trouxe já estão no ápice da violência quando a gente está falando de morte, né, de estupro. Mas e no dia a dia? E eu hoje fui levar a minha filha na faculdade, no caminho, né, uma menina, imagina, uma mulher, né, mãe de uma menina, ela tem 22 anos, e ela trazendo uma informação que ela viu na internet, que eu acho que é muito didática para a gente trazer para os nossos homens ouvintes aqui. Que ela disse que uma moça falou... que se você está numa reunião, né, que tem ali naquela sala 10 homens e de repente entra na sala uma estagiária mulher para entregar um documento, para fazer alguma coisa que tem relação com aquela reunião que vai acontecer, e ela sai. Nessa saída da sala, um dos homens faz um comentário ou sobre o corpo dela, ou um comentário de mau gosto sexualizado, ou alguma coisa muito violenta, né, em relação a esse domínio, inclusive do corpo das mulheres. E aí, a partir deste comentário, parte dos homens tecem outros comentários sobre aquela mesma narrativa em relação à estagiária, ou qualquer mulher que tenha entrado naquela sala. Parte apenas ri, e parte não gosta da piada, mas fica em silêncio. Não defende, né? Essa lógica é a lógica que a gente precisa colocar na mesa, sabe, Fernanda? Então, assim, homens aliados que entendem que não faz sentido isso que está acontecendo, interrompa essas piadas ou comentários misóginos, porque isso é uma sustentação de uma lógica que nos violenta desde um aspecto, né, Fernanda, de um comentário até essa tensão psicológica que culmina no assassinato, porque então nada de piadas e comentários sobre o corpo das mulheres no seu trabalho, eduque os seus amigos, seus colegas de trabalho, não seja cúmplice silencioso diante de comentários machistas. Em resumo, posicione-se. É ensurdecedor o silêncio dos homens nas redes sociais. É impressionante como as mulheres, né, vão repostando inúmeros posicionamentos, e os homens estão repostando coisas de futebol, coisas de piada, coisas... Ah, André, mas eu não tenho habilidade para fazer vídeo. Não é disso que eu estou falando, mas às vezes você repostar nas suas redes sociais um conteúdo de apoio, ele já comunica. E se você não faz isso, é questionar por que eu não faço isso. Uhum. Eu tenho medo do cancelamento, eu tenho medo do que os meus amigos vão falar, ou no fundo, eu acho que faz algum sentido isso tudo que está acontecendo. Então, esse exemplo que minha filha trouxe hoje, indo para a faculdade, do exemplo que ela viu na internet, é disso que a gente está falando. Você, homem, como tem se posicionado no dia a dia profissional, quando você vê desde uma piadinha, né, até uma oportunidade, por exemplo, de trabalho na sua equipe, e que você pode ali conscientemente, intencionalmente oferecer para uma mulher. Então, contrate mulheres, porque emancipação de mulher, né, Fernanda, sem independência financeira, é muito difícil. Então, quantas mulheres, às vezes, estão agarradas numa relação tóxica de violência, porque, além de tudo, tem uma dependência financeira daquele homem. Então, você é homem, né, que tem numa posição aí o poder de contratar, de dar oportunidade profissional, pense nisso, por que não priorizar intencionalmente uma mulher e contratá-la, né? Então, vou dar outro exemplo aqui, bem concreto, né? Eventos que são básicos, assim, aqui no Espírito Santo, então, já vi alguns, que é um determinado tema e toda a composição dos palestrantes é feita por homens. Uhum. Né? Então, se você é um homem aliado, questione, sinalize, né? Quando você for convidado ou for participar de um evento composto apenas por homens, então indique mulheres para estar nessa mesa, nesses painéis, converse. Eu acho que é uma questão, Fernanda, de estranhamento. A gente precisa começar a achar estranho uma piada de mau gosto, estar num evento que nenhuma mulher, não é possível que não tenha ali a competência para participar daquele painel, né? E até a gente compreender, os homens compreenderem quando tem ali algum tipo de autonomia ou de poder, às vezes de criar uma escala, né?
Então, lembrar que essas mulheres, infelizmente, socialmente, elas são mais sobrecarregadas Já ia com as tocar nesse atividades da assunto. vida privada, né? Isso aí. Há um grande debate agora, né, de se rever ou não essa escala 6x1, se ela vira 5x2. Eles já atribuíram a escala das mães. Olha só. Olha isso, o que não significa que essa recomendação que eu estou dando, que você está reforçando, não é que a gente vai naturalizar a sobrecarga feminina fora do trabalho, não. É só reconhecer que isso é um dado de realidade, um dado social, né? Muitas mulheres que são mães solo, né? Que aí engravidou e o pai da criança abandonou e ela tem que sustentar aquela família, mas tem uma criança dentro de casa. Então, é compreender, é ter o desejo. Homens aliados tenham o interesse do letramento e não achem que isso é tema de agenda feminina, que isso é uma questão das mulheres. Não, é reconhecer publicamente que a violência contra a mulher é um problema estrutural, é um problema meu, um problema seu, um problema nosso. E que eu acredito de verdade, né, e pelo menos tenho a esperança de que a grande maioria dos homens são aliados das mulheres, mas para isso a gente precisa ter comportamento concreto, objetivo, né? E aí, como uma talvez última dica aqui, que eu teria muitas, mas é algo que está, inclusive as gerações mais jovens das mulheres que têm, e foram elas que me ensinaram, que é uma expressão chamada mansplaining, Fernanda, que é quando o homem ele quer explicar novamente o que a mulher acabou de dizer, Meu sabe? Deus. Que é uma forma de desautorização também de uma mulher e da capacidade dela de falar, mesmo quando ela domina o assunto, né? Então o homem vai lá e apenas repete ou traduz o que ela acabou de dizer e pior, às vezes acaba recebendo os créditos por isso, porque foi uma apropriação, né, e uma desqualificação ali do que a mulher acabou de falar, apesar dela dominar o assunto. Então, é uma expressão chamada mansplaining, que é essa junção de man, homem, né, explaining, de explicar. Então, é o homem que explica o que a mulher acabou de falar, como se ela não tivesse capacidade de falar. Então, são microações, Andréia, que a gente pode evitar. Oi? E aproveitando aí, né, que você acabou de dar essa deixa aí da capacidade desta mulher, reconheça, inclusive, que ela é capaz, né, e ela tem condições de ser promovida. Reconheça isso, que você tem um par ao seu lado, que é uma mulher, e que está em condições iguais de dividir, né, uma liderança contigo. Sem dúvida. Então, contrate, promova, reconheça. E outra coisa, Fernanda, monitore disparidade salarial. Porque às vezes você é um líder, né, na sua composição de grupo, tem homens e mulheres, e você toma conhecimento que duas pessoas, e às vezes até uma mulher mais capacitada e com maior entrega, está recebendo salarialmente menos do que um homem. Então, é esse alerta que a gente queria dar hoje aqui para os nossos ouvintes, os homens aliados, que também estão indignados com o que está acontecendo, mas que é importante se posicionar, não se calar, não se silenciar e compreender que existe uma sustentação de uma lógica, né, de violência, que é desde a piadinha da estagiária até a querer falar em nome de uma mulher, como se ela não fosse capaz de falar por si só, apesar dela dominar determinado assunto. Então, é um tema pesado, eu sabia que ia ser uma pauta mais pesada, mas é necessária, sabe, Fernando? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade aqui dessa comunicação e de toda a audiência que a CBN tem, e a gente vivendo isso no mês, e é quase que uma coincidência ruim, mas no mês, né, em que a gente celebra aí o Dia Internacional da Mulher. Então, realmente, não queremos flores, não queremos batom, não queremos esmalte no Dia Internacional da Mulher. A gente quer respeito, a gente quer viver, a gente quer realmente ter as oportunidades e ser respeitado. Então, homens aliados, fiquem atentos que a gente tem condições de se defender, mas se tiver uma defesa junto, né, vocês nos ajudando, a coisa fica mais simples e mais rápido da gente modificar esse cenário. É isso, acho que você achou a palavra ideal, aliados. Assina embaixo, Andréia. Que bom, eu sei. Te espero no próximo sábado, com mais uma análise aqui nossa, do Vida Profissional. Até sábado que vem, um ótimo final de semana para todos. Para todas nós.